Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. A Igreja toda reconhece em São José o seu protetor e o seu padroeiro. Recentemente, dizemos há menos de 200 anos, São José foi declarado o padroeiro da Igreja Universal. Isto porque, desde o momento da concepção do Cristo, o Verbo de Deus, foi São José que cuidou daquela igreja que ali surgia na Sagrada Família. A igreja surge exatamente com a encarnação de Jesus, com o nascimento de Cristo. A igreja começa ali a se formar. E São José foi o primeiro cuidador daquela igreja nascente. E por isso o Papa Pio IX o declara padroeiro da Igreja Universal. E ao longo de todos os séculos, não é uma coisa recente, mas desde os primórdios do cristianismo, a Igreja sempre sublinhou diversos aspectos a respeito da vida de São José, sobretudo no que diz respeito à missão fiel de São José, que lhe foi confiada por Deus. Exatamente por isso, e às vezes algumas pessoas questionam, que ao rezarmos a oração inicial deste momento de oração, todos os domingos de reflexão, nós invocamos São José como Pai e Senhor. Por que este título, Pai e Senhor? Eu posso dizer que São José realmente, ele foi Pai e Senhor, porque ele protegeu, porque ele amparou, ele acompanhou e acompanha durante toda a nossa trajetória terrena, durante todo o nosso caminho, aqueles que estavam no mundo em torno do Verbo de Deus. São José protegeu, cuidou, custeou. Outro título de São José, Pai e Cuidador, Pater et Custos, a Sagrada Família de Nazaré. Ele acompanhou Jesus que crescia, Jesus que se tornava homem. Certamente não é errado dizermos que o ser homem de Jesus decorre da figura de São José. É exatamente São José o exemplo paterno que Jesus teve nesta terra. E quando nós procuramos ganhar intimidade com São José, com este santo tão querido, nós vamos descobrir que ele é um grande mestre de vida interior, um grande mestre de espiritualidade. Isso porque o seu testemunho é capaz de nos ajudar a conhecer melhor Jesus, é capaz de nos ensinar a conviver melhor com Jesus, é capaz de nos fazer perceber que nós fazemos parte de uma grande família de Deus, a família de José, Maria e Jesus. Nós fazemos parte desta grande família de Deus. E José vai nos dar todos esses ensinamentos, sendo como ele foi,
um homem simples, um homem comum, um pai de família, um trabalhador como qualquer outro homem de nosso tempo que trabalha para levar o sustento à sua casa, à sua família. Alguém que ganhava a vida com o suor do rosto, com o esforço das suas mãos. E esse último aspecto da vida de São José é exatamente ele ser um homem comum, um homem trabalhador, um homem que se dedicava com esmero ao seu serviço de carpintaria, é que nos desperta atenção, nos desperta alegria, desperta a nossa reflexão. Talvez seja difícil para nós compreendermos os santos como pessoas normais, como pessoas que foram nesta terra como nós, que caminharam como nós, que tiveram os seus trabalhos, que tiveram os seus sonhos, que tiveram os seus projetos, que tiveram a sua família. Às vezes é difícil para a gente pensar os santos assim. E recordando hoje esta figura paterna de São José, eu quero lembrar o que nos dizem os evangelhos que falam um pouco da infância de Jesus. Mais especificamente, os evangelhos de São Mateus e São Lucas. Esses dois evangelhos trazem alguns aspectos relevantes sobre a encarnação de Jesus, sobre alguns pequenos detalhes que nós não temos muito a respeito da sua infância. E exatamente os evangelhos de Mateus e São Lucas, eles vão nos falar de José como um homem ilustre, como alguém importante na sociedade do seu tempo, porque era descendente dos reis de Israel, Davi e Salomão. Se nós formos olhar historicamente a narrativa das gerações de José até chegar em Jesus, nós vamos ver que os detalhes são um pouco confusos. São Mateus apresenta a sua genealogia de uma forma, São Lucas apresenta de outra forma, uma dizendo a respeito de Maria, outra dizendo a respeito de José, mas em ambas aparece a narrativa de que José era o pai do Senhor, segundo a lei judaica. Nós nem sabemos e nem podemos atestar com precisão que a cidade de nascimento, a cidade de natal de São José, de fato era Belém, onde ele se recenseou, ou se era Nazaré, o lugar onde ele vivia, onde ele trabalhava. Apesar disso, nós sabemos que José não era uma pessoa rica, como os textos vão nos mostrar. Ele era um trabalhador, como eu já disse, como milhões de homens e mulheres de todo o mundo, de todo o nosso tempo. Ele exercia aquele ofício que era fatigante, que era pesado, que era cansativo, e ao mesmo tempo era um serviço, um trabalho muito humilde, e ainda assim Deus o escolheu para ser o pai do seu filho, daquele que, descendo dos céus, assumiu a nossa carne, assumiu a nossa história. Aquele que aceitou viver exatamente com as características daquele que seria o seu pai na terra. Alguém simples, alguém humilde, alguém que muitas vezes, até começar a sua vida pública, passou despercebido como qualquer outro homem desta terra, nosso Senhor. A Sagrada Escritura ela vai nos dizer que São José era um artesão. E vários padres da igreja, os padres dos primeiros séculos do cristianismo, vão nos dizer que ele tinha o ofício de carpinteiro. São Justino, um dos padres da igreja do primeiro século,
referindo-se à vida de trabalho de Jesus, ele vai dizer que ele fazia arados e jugos. E aí, provavelmente, baseando-se nessas palavras, Santo Isidoro de Servilha vai dizer que Jesus era um ferreiro. Enfim, seja qual for a profissão de São José, seja se ele era carpinteiro, se ele era ferreiro, se ele construía cercas, arados, nós vemos que São José era um operário, era um trabalhador que colaborava a serviço dos seus concidadãos, alguém que tinha uma habilidade manual, seja ela qual for, e que era fruto de anos de trabalho, anos de suor. Também das narrações do Evangelho, nós podemos perceber a grande personalidade humana de José. Em nenhum momento ele nos parece um homem descontente com a vida, em nenhum momento ele nos parece um homem assustado com os acontecimentos que estavam se dando na sua vida. Mas, muito pelo contrário, em todos os momentos de dificuldade em que São José aparece nos evangelhos, primeiro que nós não ouvimos nenhuma vez nos escritos evangélicos uma fala de São José, uma frase de São José. Mas nós vemos o seu testemunho nas narrativas. Alguém que sempre se colocava diante das situações difíceis, alguém que se colocava com responsabilidade. Ele era um homem responsável, ele tinha ao seu cuidado o Filho de Deus. Então, quando foi necessário fugir para o Egito, lá estava José. Tomou a iniciativa, fez o que precisava ser feito. Depois foram para Nazaré, lá estava José, e também no cuidado constante do menino Jesus, da Sagrada Família. Então nós vamos vendo que José era um homem de responsabilidade, de iniciativa, diante das tarefas que Deus ia lhe confiando. Algumas representações e até algumas teses teológicas colocam São José como um homem idoso. Muitas vezes São José é representado com muitos e muitos anos mais do que a bem-aventurada Virgem Maria, em algumas representações artísticas ou alguns textos teológicos. Mas eu discordo, assim como tantos outros estudiosos, um pouco dessa visão. A impressão que nós temos que, ao colocar a figura de São José como alguém muito idoso, muito mais velho do que a bem-aventurada Virgem Maria, é uma tentativa de explicar a afirmação de fé, o dogma de fé, de que a bem-aventurada Virgem Maria permaneceu virgem antes e após o parto de Jesus. Porém, é bom que nós imaginemos São José como um homem forte, como um homem jovem. Talvez ele fosse poucos anos mais velho do que a Virgem Maria, mas alguém que está na plenitude da sua vida, na plenitude do seu vigor humano, e não imaginá-lo como um idoso, como alguém que não tem mais muito a oferecer na vida, a não ser pai do Senhor e do Salvador. Até porque, para viver a virtude da castidade, a qual São José também nos inspira, não é preciso que a gente espere a velhice, não é preciso que a gente espere o fim das nossas energias, porque a castidade, ela é fruto do amor, ela é fruto da alegria, ela é fruto da dedicação, ela é fruto da entrega total àqueles
que amam o Senhor. Então nós podemos concluir que, ao se casar com a Virgem Maria, São José era um homem jovem. São José era um homem no auge do seu trabalho, no auge da sua vida, e assim ele recebeu a notícia de que a sua esposa seria a mãe de Deus, que a sua esposa seria a mãe do Salvador. E assim ele viveu todos os anos ao seu lado, respeitando este grande mistério de amor de Deus pela sua humanidade. Então, conforme eu já dizia antes, São José era um artesão na Galileia, um homem como tantos outros. E o que será que a gente pode esperar para a nossa vida, quando nós o olhamos como exemplo, quando nós o olhamos como testemunho? O que nós podemos esperar desse homem tão simples, tão humilde, dessa aldeia perdida que era Nazaré? Podemos olhar nele repetidamente um homem de grande esforço, um homem que todos os dias trabalhava e se dedicava à sua família, e ao final do dia ele voltava, encontrava ali uma casa pobre, uma casa pequena, uma casa simples, e ali ele descansava, e ali ele recuperava as suas forças. É isso que nós podemos esperar de São José. Um homem que foi como nós. É na simplicidade da vida, é no dia a dia, é no cotidiano em que nós encontramos a nossa santidade. Não são em eventos grandiosos, não são em aparições miraculosas, não são em revelações de Deus, até porque tudo que havia para ser revelado de Deus, a respeito de Deus, já se fez em Jesus Cristo pela ação do Espírito Santo, mas é exatamente no simples da vida, é exatamente no cotidiano, nas tarefas pequenas que Deus se revela. E é lá que Deus se revela e nós encontramos a santidade. A santidade é das coisas pequenas, das coisas simples. O nome de São José, de origem hebraica, significa Deus acrescentará. Aqueles que procuram viver como ele, uma vida santa, uma vida de cumprimento das vontades e dos planos de Deus, Deus vai acrescentando coisas inesperadas. Como é bom perceber que Deus age de forma inesperada em nossas vidas, que Deus nos acrescenta bens, que Deus nos acrescenta graças, nos acrescenta dons, sem que a gente nem esperasse isso, sem que as nossas expectativas humanas esperassem algo dessa forma. O que torna importante a nossa vida é o valor que nós damos às coisas, é o valor que nós damos a tudo, é o valor que nós damos ao divino que opera em todas as situações da nossa vida, seja nas situações boas, nas situações alegres, sejam nas dificuldades. Deus sempre opera em nossa vida. E olhando mais uma vez para a vida humilde e santa de São José, nós podemos dizer que Deus acrescentou à vida de São José, à vida de Santa Maria, a de Jesus, nosso Senhor. E Deus, quando acrescenta, Ele nunca se deixa vencer em generosidade. A generosidade de Deus, ela é sempre
inalcançada, de tal forma que São José poderia tomar para si as palavras da sua esposa, a Virgem Maria. São José poderia tranquilamente dizer: fez em mim grandes coisas aquele que é todo-poderoso, porque olhou para a minha pequenez. Maria recita estas palavras no cântico do Magnífica, no Evangelho de São Lucas, ao visitar a sua prima Isabel. São José certamente poderia dizer como Maria, que Deus fez grandes coisas em sua vida, apesar da sua simplicidade, apesar da sua pequenez. José de fato era um homem pequeno, um homem simples, mas Deus confiou a ele a realização de muitas coisas, a realização de grandes coisas. E José soube viver exatamente como dele Deus esperava, como dele Deus queria. Em cada um dos acontecimentos da sua vida, que compuseram a sua história, nós podemos perceber essa ação miraculosa de Deus, este projeto de Deus sendo cumprido na vida de José. E é por isso que as Sagradas Escrituras, ao apresentarem um louvor a José, vão apresentar aquele que era o maior dos louvores em seu tempo. José é apresentado como homem justo. E isso, mais uma vez no hebraico, dizer que alguém era justo era dizer que alguém era piedoso, que alguém era servidor incansável, irrepreensível de Deus. Era alguém que cumpria a vontade de Deus com apreço. Em outros momentos, justo também vai significar alguém que era caridoso, alguém que era bom, alguém que era prestativo com os irmãos e irmãs. Então, resumindo o significado de justo atribuído a São José, nós podemos dizer que justo é aquele que ama a Deus e que demonstra esse amor na sua vida, cumprindo a vontade de Deus, cumprindo os mandamentos divinos, orientando toda a sua vida, toda a sua existência ao serviço dos irmãos e irmãs. Dizer que alguém é justo não significa simplesmente dizer que alguém é submisso, que alguém é obediente a um conjunto de regras, mas pelo contrário, a justiça, a retidão, elas nascem da nossa vida interior, elas brotam da nossa fé, elas brotam do nosso amor a Deus. Peçamos, portanto, a Deus esta graça de imitar na nossa vida o exemplo, o testemunho de São José, que apesar dos momentos angustiantes, dos momentos difíceis, de tudo aquilo que ele enfrentou, ele sempre soube estar ao lado de Deus, ao lado do seu filho Jesus, ao lado da bem-aventurada Virgem Maria. Desde o nascimento de Jesus numa gruta até o fim da sua vida, foram vários sofrimentos, foram várias dificuldades, e José esteve ali firme, sempre ao lado de Jesus. Por isso peçamos de Deus essa graça, de nas dificuldades, nos sofrimentos, estarmos firmes ao lado de Deus, ao lado de Jesus, pedindo a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Que São José nos inspire e nos ajude hoje e sempre. Amém.